perto de Jesus. Nós possamos estar perto de Jesus, sempre ao lado dele, procurando fazer suas vontades. Gente, esse trimestre está voando. A gente já está na 10ª lição. Aliança e o modelo. O Senhor deu ali, né, os mandamentos. Depois ele ensina o povo como que se deve viver, como que devem fazer as coisas. A gente viu Deus sempre falando: olha, andem dessa maneira para que vocês tenham vida, para que vocês tenham paz, para o que vocês passaram lá no Egito, as doenças que vocês viram lá, para que não venham até vocês. E agora eles estão ali no Sinai e Deus está dando as ordens para eles de como eles devem viver. E Deus pede para que
seja feito então um santuário para que ele possa viver entre o povo. E esse é o louvor para a abertura da escola sabatina. Nós vamos cantar Santuário. E esse louvor nós vamos cantar em pé. Agora nós vamos assistir o informativo mundial das missões. Todo sábado nós temos aí uma história emocionante de como o Senhor tem trabalhado em outras nações. Informativo Mundial das Missões. Bebida, roubo e Deus. Betel é um rapaz que se matriculou na Universidade Adventista de Rusango, na Zâmbia, porque queria parar de beber. Ele foi criado em uma família adventista, mas começou o vício em bebidas alcoólicas quando sua mãe morreu. Porém, na universidade, Betel simplesmente não conseguia se desvencilhar de sua antiga vida. Ele bebia escondido e, às vezes, até ia à igreja bêbado. A situação era desesperadora. Foi então que ele foi pego roubando para comprar bebida e foi preso. Era o fundo do poço.
Na prisão, Betel teve muito tempo para pensar em sua vida. Ele não tinha esperança de ser liberto logo. Com lágrimas, ele humilhou seu coração diante de Deus e se arrependeu de seus erros de forma genuína. Betel orou assim para Deus: Pai, prometo que me tornarei uma pessoa melhor com sua ajuda. Por favor, me liberte deste lugar. 15 dias depois, a polícia inesperadamente libertou Betel e a universidade o aceitou de volta. Ele estava liberto e não havia sido expulso da universidade. Betel estava surpreso com tudo isso. Então ele se lembrou de sua promessa a Deus e mudou de vida. Parou de beber, passou a ler a Bíblia e logo foi batizado. Professores e alunos viram a notável mudança em sua vida e ficaram surpresos. Betel era outra pessoa. Hoje ele é líder estudantil e ativo na igreja. Betel está se formando em jornalismo e pretende em breve estudar teologia para ser pastor. Ele afirma que Deus mudou sua vida e que Ele pode mudar a vida de qualquer um que pedir. Betel está entre os muitos estudantes da Universidade de Rosango que foram abençoados por nossas ofertas. Em 2009, as nossas ofertas missionárias ajudaram a abrir a biblioteca da universidade. Muito obrigado! E neste trimestre, nossas ofertas irão ajudar 6 projetos no sul da África. Sejamos liberáveis. Esse trimestre a gente está conhecendo as histórias das pessoas que vão receber os recursos da nossa doação, que é o norte da África. E esse povo tem passado por muita dificuldade. É um país, né, que passa por muitas dificuldades. Nós vimos aí a semana passada, a questão da água, né? Mas também os milagres do Senhor, como Ele tem feito milagres na vida das pessoas de lá. E nós podemos continuar ajudando para que Deus continue atuando na vida deles lá, atuado na nossa também. Ao longo da história, os santuários tiveram um papel central nas diferentes civilizações. A arqueologia sempre encontrou lugares, né, onde as pessoas iam adorar. Isso quer dizer que o ser humano já, vamos dizer, veio de fábrica com esse desejo de adoração. A gente sempre sente falta de adorar. A gente sabe que nós, como cristãos, esse desejo, essa falta é adoração a Deus. Mas quem ainda não conhece, sempre procura algo, tem aquele vazio. Nossa, eu não sei, a gente vê tantos testemunhos, né, de pessoas falando assim: olha, eu sentia um vazio tão grande que só foi preenchido quando eu encontrei Jesus. Mas as civilizações antigas, a arqueologia diz que todos os santuários que foram descobertos eram as pessoas indo procurar. E quando Deus ele mostra para Moisés o santuário, eu fiquei aqui, quando a gente estava cantando, eu fiquei pensando, Moisés deve ter visto, deslumbrado o santuário celestial. Gente, deve ser coisa mais linda. E aí Deus fala para ele assim: você vai fazer igualzinho, com as mesmas medidas, do mesmo jeito. Ele deve ter ficado muito deslumbrado com tudo aquilo que ele viu. Só que diferente das outras civilizações, eles estão buscando esse Deus, correndo atrás desse Deus. E quando Deus fala para Moisés fazer um santuário, Deus fala assim: eu quero que você faça um santuário para que eu viva entre vocês. Vocês não vão precisar ficar correndo por aí atrás de nada. Eu vou estar aqui. Eu quero estar no meio de vocês. Olha como o nosso Deus é diferenciado. Ele deseja estar no meio de nós. E é isso que nós vamos estudar
Como a gente sempre fala, né, nas unidades, os professores estão aí, são capacitados, então não saia com dúvida. Teve alguma dúvida, pergunte, tire a sua dúvida, porque nós não podemos ir para casa com dúvida. Nesse momento nós vamos orar e vamos pedir para que o Espírito Santo nos ajude a compreender melhor a sua palavra e depois nós vamos nos reunir em sala. Soberano Deus, nós te louvamos porque a cada momento a gente descobre esse amor tão grande que o Senhor tem por nós, pela humanidade, a ponto de querer estar no meio de pessoas pecadoras, mas que o Senhor deseja transformar, e um dia que o Senhor deseja que nós estejamos contigo também, assim como o Senhor deseja estar também no meio de nós. E nós abrimos a porta não só desse templo, mas também do nosso coração, para que o Senhor habite, e pedimos, por favor, a atuação do Teu Espírito Santo em nós, que nós consigamos compreender e colocar em prática a Tua vontade. É o que nós te pedimos por Jesus. Amém. Bom dia. Bom dia, com nem tanta alegria assim, mas bom dia. Aí, como é que tá, Fábio? Cortou o cabelo, fiz a barba. Isso. O cabelo. Bom, hoje não tem ninguém aqui, só eu e você. E Jesus Cristo. Nosso Senhor, né? Mandou um representante aqui, um anjo. E a igreja está meio que vazia hoje, Fábio. Nossa, dá para contar os livros aí, pessoas assim. Clima tão agradável, né? Antônia chegou, né? Então a nossa unidade está vazia, quase não tem ninguém. Nos bancos de trás não tem ninguém, né? Teve um pessoal que foi para Chapada hoje, né? Na excursão. Eu não sei, o Moraes estava falando para mas eu não sei o que, mas eu sei que eles foram. O Laelso foi também, então. Foi. Que é quase que ele está sendo a Ana tomou conta da classe, né? Então é isso. A igreja está vazia, o pessoal foi para Chapada, né? Eu acho que o grupo também musical, o Exaltar, né? Tem todo mundo do Exaltar, que não estou vendo nem Fernanda aí, nem Malvina. Né? A mulher do Fernando, os filhos da Malvina, não tem ninguém. Então, realmente, acho que foi bastante gente para Chapada, viu? Mais da metade da igreja foi para Chapada. Com certeza. Só nós, né? Tem aqui 20 pessoas aqui, né? 20 pessoas só hoje. Só nós mesmo. Então, o título da lição é, né, sobre a aliança e o modelo. Né? E o texto é Êxodo, capítulo 24, verso 3. Né? Moisés foi e transmitiu ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Lembra que semana passada Deus entrega a lei, né? Todas as leis, né? Deus entregou para o povo de Israel, inclusive as leis civis, né? Relacionadas com a vida civil do povo, né? Sobre casamento, sobre como que eles iam administrar essa questão dos escravos, né? E na verdade o escravo não era escravo, devia ser tipo um amigo da família, né? E aí quando o escravo manifestasse para o Senhor que ele estava com desejo de ir embora, o Senhor devia deixar ele embora, né? E também, depois que ele servisse aquela família há 6 anos, no 7º ano ele já era livre também, né? 7º ano de liberdade. Teve as leis também sobre como que eles deviam tratar a terra, né? Como que era, eles deviam plantar, né? E tratar a terra, como que eles deviam cuidar do gado, né? Do boi, da ovelha, do cabrito, né? Como que deveria ser esse cuidado, todas essas leis Deus deu. E como que deveria ser a lei também em relação ao crime, né? Se alguém roubasse alguma coisa do outro, se alguém por acidente matasse o outro, né? Um incidente, um acidente, uma briga, né?
No caso do adultério, quando uma mulher casada, um homem casado profanasse, né, o compromisso do casamento, né, que deveria ser feito com adúltero, com adúltera, tudo isso aí, né? Todas essas leis Deus deu. E também deu as leis dos rituais do santuário, né? As leis do ritual do santuário. Como que deveria ser feito cada ritual e o que deveria ser acontecido em cada festa, né? São 4 festas ao ano, né? Como que deveria ser o ritual da festa, o ritual do dia do perdão, do Yom. E também Deus deu as leis de saúde, né? As leis de saúde. O que eles deveriam comer, o que eles não deveriam comer para ter saúde, né? No caso, quando uma pessoa era descoberta com lepra, estava com uma doença assim, que é uma doença, né, altamente que contamina outras pessoas, como que deveria proceder com uma pessoa que se fosse considerada leprosa, né? Tudo isso Deus deu. E agora Deus chama Moisés lá no monte, lembra que Deus se manifestava sempre no monte, né? E eles estavam acampados ao redor do monte. Que monte era esse? O Monte Horebe ou Monte Sinai, que é a mesma coisa, é o mesmo monte, tá? Que é lá no Deserto da Arábia, no deserto da Arábia, né? Na região que o pessoal também chama de Midian, né? Deserto da Arábia ou Midian. E aí Deus chama Moisés e fala: Moisés, eu vou mostrar para você o santuário onde eu vivo, a minha casa lá no céu, né? Como que é a minha casa? E aí Deus mostrou para Moisés o santuário, a casa de Deus lá no céu, né? Onde estava o trono dele, onde ficava presente, os móveis que tinha dentro da casa de Deus, do santuário de Deus. Mostrou tudo para Moisés. Mostrou para Moisés também como que era a planta desse santuário, né? A arquitetura dela, como foi construído, tá? cada peça do santuário, cada parte do santuário. E falou para Moisés: Moisés, aqui eu vou entregar uma planta para você. Aí Deus entregou para Moisés a planta e falou assim: você vai agora construir seguindo esse modelo aqui, e você vai construir agora um santuário lá na terra, aqui, no meio do povo, numa forma de tendas. E todos os móveis serão móveis montados e desmontados, móveis inteligentes, né? E eu quero que você construa e você vai colocar esses móveis nessa determinada posição. E toda vez que vocês vão ter que passar pelo deserto, vocês vão ter que sair daqui, ao redor aqui do Monte Horebe, vocês vão sair daqui para vocês irem para a terra prometida, né? E aonde vocês pararem, quando eu parar, vocês vão parar, vão acampar ali. E onde vocês acamparem, então vocês vão montar o santuário. Então todas as peças do santuário vai ser montável e desmontável. Podem montar e desmontar. Então Deus fez com que o povo agora viesse, peça para que o povo faça uma doação. Porque o santuário vai ser assim, madeira de acácia, vai ter que ter muito ouro, né, porque vai ser revestido de ouro cada peça. Tragam pratas, tragam pedras preciosas, tragam tecidos, tragam couro, né, couro de ovelha, couro de gado, tragam tecidos também para fazer as cortinas e tudo mais, né? E aí o povo então veio trazendo as ofertas para Deus, essas ofertas. 6 milhões de pessoas, imagina, 3 a 6 milhões de pessoas que estavam ali. Era oferta demais, né? Tanto é que Moisés teve que parar, teve que pedir para o povo parar de vir, porque já tinha muitas doações suficientes para construir uns 30 santuários. Então ele teve que parar, né? E aí Moisés anunciou aquelas leis para o povo e tudo mais, e falou para o povo. Aí o povo fez a seguinte promessa: olha, tudo que o Senhor disse, fez uma aliança. Deus fez uma aliança com o povo, fez uma aliança com Deus, Deus com o povo. Tudo que o Senhor disse, nós faremos e nós cumpriremos, né? Então, a partir desse momento, havia essa aliança de que quem era o rei, quem era o Senhor, quem era o Deus, era Deus para ele, né? E todas as ordens em relação ao povo, a vida do povo, viria de quem? Viria do rei, viria de Deus, né? Viria de
Deus. E Moisés era só um porta-voz, tipo já o porta-voz do presidente. Quando o presidente dá uma ordem, vem o porta-voz, aí chama a imprensa vem, né? E o porta-voz fala, né? Tudo que o presidente falou para ele falar, né? E também para responder as perguntas que os repórteres vinham falar. Ele, segundo o que o presidente já tinha dito, passado para ele, olha, se perguntarem isso, você responde isso. Então Moisés era só isso. Moisés era um porta-voz. E o porta-voz de Deus é chamado de profeta, né? O porta-voz do presidente também é um profeta, ou seja, um porta-voz é profeta, é a mesma coisa, né? É um profeta, ele fala o que o presidente determina, né? O que a autoridade determina. Então Moisés falou tudo para o povo curioso, querendo saber, os líderes, os príncipes, né? Era a imprensa da época, vamos dizer assim. Moisés falou tudo para eles, contou tudo para eles. Aí todos eles responderam a uma só voz, todo aquele povo, imagina, multidão, né? Num local solene, ele falou, olha, tudo que o Senhor falou que o Senhor nos ordenou, nós vamos cumprir, né? Bom, então aí parece que tudo ajeitado, tudo arrumadinho, parece que estava tudo certinho, aí o povo começou então a trazer as pessoas que iriam construir o santuário. E foram escolhidos 2 rapazes que tinham um espírito, a Bíblia fala que eles eram bastante talentosos para fazer as obras, né? Tanto as obras de madeira, quanto as obras também de tecidos, e de couro, e tudo que tinha a ver ali com a manufatura, né? Do santuário, né? Também eles tinham o talento também para fazer a coisa com ouro, com prata, né? Para fazer as peças, né? Do santuário, né? O líbano, as taças, todos aqueles instrumentos que os sacerdotes usariam, fazer a roupa do sacerdote, costurar, né? Fazer as roupas dos sacerdotes, fazer aquela coisa que os sacerdotes usavam na cabeça também, aquelas coroas, né? As coisas que os sacerdotes usavam assim, né? Isso é coisa diferente, né? Como nos dias de hoje. Claro, não sei se é equipar, não é equipar, é outra coisa, é um outro nome que fala na cabeça, para colocar na cabeça, né? Eu acho que é tipo uma coroa, né? Uma coroa que os sacerdotes usariam, né? A roupa tinha que ser branca, né? Linho branco, uma coisa bem bonita mesmo, assim, bem reluzente, né? Branco. O sumo sacerdote ia colocar um peitoral, né? Onde tinha várias pedras, 12 pedras, né? 12 pedras, cada pedra preciosa representaria uma das tribos, né, de Israel, eram 12 tribos, né? E bem no meio tinha uma pedra que era chamada de Urim e Tumim, né? Então, quando Urim e Tumim respondia de um lado, quer dizer que Deus falava que era sim, brilhava de um lado era sim, se brilhasse do outro lado era não, né? Era no peitoral aqui do sumo sacerdote. E só ele que via. Não todo mundo via. Quando eles oravam, tinha A resposta apresentava o brilho da pedra. A pedra brilhava, né? A luz de Deus, né? O brilho da luz. Então, tudo isso foi organizado ali, né? E aí, Deus pediu para que Moisés escrevesse um livro, colocasse tudo escrito nesse livro. Ele vai, como você está dando para Moisés, que fica mulher sentada desviada assim, ele sentava assim, com as pernas para cá. Mas a minha perna grossa, gorda, eu sou gordo. Nossa, que é perna? Não passa, minha perna é gorda. Perna grossa é essa, ele passava dele assim, É grosso. Minha coxa é grossa. Minha ex-mulher falava, você tem coxa grossa. Coxudo, né? Coxa grossa. Então, sorte que tinha que ter coxa grossa, porque quando eu era jogador de futebol, eu caía a coxa me protegia, né? Muita carne. Engraçado. Eu joguei bola. Não sofria muito, né? Então Deus falou para Moisés escrever tudo num livro, né? Que é um livro que a gente hoje chama de Torá, né, gente? E aí o livro foi dividido no livro de Gênesis, Êxodo, Números, Levítico e Deuteronômio.
está dividido aí em 5 livros, né? Dá para você dizer que nós somos do 10 antes de nós, né? Os números contam toda a parte das leis e também o Levítico, né? Conta todo o ritual do santuário, o Levítico, né? E nós estamos aqui estudando o livro de Êxodo, né? E o Êxodo também conta toda a história da saída, do que aconteceu. E aí Deus fala ali que eles iriam fazer agora um sacrifício, né? Que era o sacrifício do dia da expiação. E aquele sangue do animal que era sacrificado deveria ser colocado na ponta dos altares, né? Tanto lá fora, o altar de sacrifício, onde era sacrificado o animal e cortado ele, depois a carne era distribuída entre os sacerdotes. E aquele sangue também deveria ser aspergido lá dentro do santuário. Então tinha a mesa, dentro do santuário, no lugar santo do santuário, tinha a mesa onde era colocado 12 pães sem fermento, e cada pão representava, era tipo pizza assim, pão, não é pão como hoje, é do estilo de pizza assim, chatinho. E cada pão era pão que representava uma tribo, né? Essa mesa onde colocava o pão tinha o santuário do incenso, onde eles colocavam o incenso, subia aquela fumacinha, como aquela fumacinha o altar de incenso, que eles falavam, altar de incenso. E do outro lado tinha a menorá. O que era a menorá? Era um candelabro com 7 lâmpadas, né? Eles colocavam azeite, sabe que azeite era fogo. Aí você coloca o fogo assim, o azeite fica uma lâmpada, fica uma lampadinha, né? Iluminando todo o ambiente. Então era 7 lâmpadas. Eu tenho um menorá lá em casa. Eu tenho uma réplica, inclusive nos meus vídeos eu gravo sempre com o menorá do lado, se você já viu. É igual antigamente, né? Quando não tinha Lâmpada essa luz, né? Essa elétrica, a gente usava a lamparina. A lamparina, que era uma espécie de morava no menorá. sítio. Eu fui criada bem dentro do sítio, na fazenda. Tudo assim era lamparina à noite, usava para iluminar. E vocês usavam querosene, né? Como combustível. Na época do povo não tinha querosene, eles colocavam um azeite, né? Minha mãe fazia aqueles pavio para lamparina e ela fazia. Fazia o pavio com algodão, né? Assim, Sim. A gente era muito mais, eu tinha o quê? 15 anos? Era a mesma coisa. Adolescente não, porque eu podia estar com 17 anos, a gente era pouquíssimo demais. Criado no mato, não tinha amizade com ninguém, era assim. E hoje sabe muito mais do que a gente naquela época. Tinha escola naquela época? Não. Estudava? Aí depois quando descobriu que tinha, meu pai estava professor, mas o ciúme dele era tanto que não deixava ele estudar. Como o ciúme do quê? O ciúme do homem, professor, mas era adolescente, porque ali meu pai era muito rígido. Ele tinha ciúme que o homem fosse algum. Fazia, não é abusar, mas se aproveitar por causa que ele sabia ler. Tanto que nós criamos sem escola. Sem escola. Homem, mulher, tudo estudou sem escola. O negócio era só trabalhar na fazenda. Cresceu sem escola, sem Sem estudar. escola. Por isso que você não tem dificuldade para ler até Sim, hoje. até mesmo meu irmão ficou homem sem estudar. Depois que eles se casaram, que eles tinham uma vida deles, que eles começaram a tentar fazer alguma coisa. Escrever, escrever. Nome. Só que os homens largavam meu pai sair lá para o mundo, e nós mulheres não tinha como. Era complicado. Você casar, você tinha que enfrentar, ou tomar uma surra e aceitar o casamento. Meu pai. Eu fugi com algum rapaz que aparecesse por ela. Aí Não apareceu nenhum rapaz? Deus me perdoe, eu fiz suíço. Apareceu uma pessoa, mas ele era assim, ele não aceitava. Aí na época quando eu fazendo mudou para a cidade, para Goiás. Aí no interior de Goiás a gente ia fazendo, aí não se via, não tinha saído, porque até fizeram um dia lá. A gente mudou, aí meus irmãos largou tudo, meu pai foi largou tudo, porque não adianta. Aí seu pai era briguento com o teu irmão. meu pai era sistemático, ele era muito rígido. Depois deles tudo rapajado, já. Todo mundo já tem sua própria ideia, né? Aí meu pai vendeu a fazenda baratinho, lá de Goiás, capital. Isso era onde? Era em Minas Gerais? Goiás, Goiás? eu de Goiás. Você é goiano, então? Sou. Você não falou nada que você era goiano. Não falei, eu tenho meus documentos aí, ó, que eu tenho a ficha aí. E daí nós E a fazenda? meu pai vendeu baratinho, fazendeiro lá em Ipsos. Colocou pela fazenda, meu pai, a melhor fazenda que tinha era nossa, tinha de gado.
coisas vinham. E eu na época lá era pequena, né? Fui criada no fazenda mesmo, meu pai não tinha mais mato para derrubar, né? Era só pasto. Aí meu pai tinha que fazer lugar para colher arroz, feijão, aí eu tomava lugar. Aí eu era Mas tinha gado e também tinha plantação. Tinha. Arroz, feijão, plantava arroz, feijão. Era Mandioca também não? É boa lá. Tinha a bananal, tinha 2 caminhões por mês para pegar a banana. Banana? Sim. Aí não tinha mais como colher arroz, né? Aí meu pai saía para fora, passava mês com meus irmãos e eu era menina sem ser as 3 casadas, das 3 solteiras, aí eu era mais velha. Tá bom. Você tinha mais ou menos quantos anos isso aí? Eu tinha Você ele passa a pata. 2 anos. 14 anos? Lá. Tirava leite. Era só você e sua Só mãe? eu e as 2 irmãs e a mãe. Sua irmã tinha quantos anos? Minhas irmãs mais nova que eu. Sua irmã 3 anos, 14, ela tinha 12. Aí E a outra tinha outra? as 2 eram gêmeas. Ah, eram duas meninas de 12 anos, você de 14, 15. Rapaz, e os seus irmãos são 3 irmãos? Homens? 6 homens? 6? O que é? 7 mulheres. Eram 7 mulheres e 6 homens. Então favoreceu bastante não ter televisão, né? Para seu pai e sua mãe, né? E eles, aproveitaram muito, né? Uma fiarada danada. 14, rapaz, na fazenda. E era a melhor fazenda da região lá de Goiás, era a fazenda da filha dela. Ela era mais velha, né? Meu pai nunca teve estudo, ele criou na estrada. Inchada. A fazenda tem tudo, além de gado, mais de 1.000 cabeças de gado. Mais de 1.000 cabeças de gado. 7 homens, 6 mulheres. Além de plantar arroz, feijão e todas as coisas demais, tinha mais de 7.000 cabeças de gado, mais de 7.000 cabeças de gado. Só trabalhando. E meu pai era tão rico. Por isso que tinha bastante homens, né? Precisa dos homens para administrar, para ajudar. Quando eu chegava em casa, Pá, esse fazendeiro era do bom, hein? Esse pai dela era fazendeirão do bom, né? Bom. Então seu pai era fazendeiro. Fazendeiro. Muito rico, né? Quando a gente mudou pra lá, a fazenda, assim, quando era fechada, tinha uns ramados, só que eles eram tão trabalhadores, que a gente entrou lá, assim, a gente morava dentro do corpo, eu lembro que era as camas tudo dessa altura, aí tinha aquelas bichinhas, né, que gritavam, eu quando escutava, eu gritava, sabe, mais ou menos, Na beira, né? Sempre na beira de aí copo a gente tem, foi né? fazendo, criando assim. Mas a perereca não faz mal, não. Tem que ter medo de cobra, né? De cobra que vem comer perereca, né? Tem medo da cobra. Em todo lugar que tem perereca tem cobra, não tem pau. Você já morou no interior? No sítio, cidade? No sítio tem. Não, eu já morei. O pai tinha uma chacrinha lá no Papai tinha uma fazenda aqui na Água Fria. Papai tinha uma chácara, teve uma chácara na Água Fria, aí ele mudou na Água Fria, na chácara, ali perto da São Vicente, de Camarão. Aham. Qual é o nome daquele lugar ali? São Vicente, né? Na região de São Vicente. Não, mas tem um nome onde a mãe da Malvina mora. Coqueiro. Coqueiro não. Mas Coqueiro, é Agrovila. Agrovila das Palmeiras. Que é uma chacrinha bonitinha, pequena mesmo, mas tinha tudo plantadinho. Tinha um pomar lá. Tinha. Quilo, fruta, sempre dava. Dá muito coqueiro lá. As coca não ou tem os coco alto? Pouca não. Coca não. Cara, dá muito coco coca não. Antes de plantar coca não, rapaz, dá coca demais. Um ano inteiro, né? Seu pai entendia. Coca não é que o pé é pequeno. Pequeno e dá muito coco. Nossa. E água. Maravilhoso. Pasto, que eles caem as vacas comendo e eles Pequenininho, que a castanha dele é gostosa. Você come a castanha e sai tipo leite. sei como você está falando. Mas tem baúba. Baúba. Aqui não tem, ó. Tem em alguns Tem lugares. sim. Em Goiás é demais, tá bom? Tem piqui também, piquizinho. Tem
Meu Deus, cara. Se você tem 2, 3 pés de piqui na sua propriedade, você pode considerar um cara rico. Que dá piqui, né? Você come. E aquilo não é uma preciosidade. Aqui quase não né? tem, mas é. Cada negócio de piqui assim dá quase 10 piqui. Nossa. E hoje em dia você vai comprar esses piqui, eles tiram tudo verde, Caríssimo. né? Nossa, é muito gostoso. Você tem, se você tiver 5 pés de piqui produzindo no seu sítio, na sua fazenda, você vai ficar rico. Pois é, na época que nós mudamos, meu pai mudou para lá, os fazendeiros tudo tinha fazenda, tinha roça, tinha tudo. Você acredita que meu pai adquiriu a lavoura lá, eles veio pedir arroz emprestado. Arroz, feijão emprestado. Mas, tanto que era trabalhado, nossa. Aí meu pai ficou muito rico, gente, muito gado. Meu pai fez um empréstimo de arroz, ficou muito gado para nós. Tem naquela época que eles estavam de todos, que tem aqueles boi da puxar. Então, os primeiros bezerros das vacas era tudo assim. No começo é cabo boi. Sim, só um boi. Nossa, aí foi o fazendeiro lá, fez a amizade com ele, era muito rico também, era de Goiânia, e nós era interior de Goiás. Aí o fazendeiro ficou todo ficou com missão de nós tínhamos fazenda tudo pasto. Os pastos eram assim, tinha um pasto do gado solteiro, tinha das vacas de leite, tinha dos cavalos, tinha dos burros. Aí na época de fazer mais ladeira lá, meu pai saía para trabalhar fora do mês e eu que tomava conta, eu não gostava. Nunca faço cuidar de cavalo, não gostava de cuidar de gato, pegar o cavalo, meu pai de cavalo branco, bravo, assim, bravo. Não, ele era muito assim, você montava nele, quando você ia correr atrás de uma bezerra, uma cozinha para separar, você não precisava levar dele, se você virar a rede dele, ele tinha escapado. E ele era bom demais lá, eu adorava. Eu gostava demais, eu não gostava de cuidar de Você deixou esse cavalo morrer? Não, meu pai vendeu a Vendeu o cavalo. nunca foi ponteira fechada, eles vendeu tudo dos meus irmãos. Meus irmãos falaram assim, pai, nós estamos bem de vida, tem fazendeiro que está atrás para comprar o senhor, nós não vamos vender. O senhor nem se os caras falaram de comprar o senhor para Pagar uma fazenda no olho, então. Vendeu o senhor. Deve ter ameaçado seu pai na mala. Matar todo mundo. Um mês pro cara dar para meu pai, meu pai assim, não conta com meus irmãos. E a fazenda nossa era melhor, da melhor. Por isso que seus irmãos se revoltaram com seu pai. Largaram tudo, foram tudo embora. Foram embora para a cidade. E seus irmãos estão vindo por aqui agora, família e tal. Cada um tem sítio. Cada um tem sua fazendinha, seu sítiozinho e tal. Trabalhador. É tudo trabalhador, tudo de homem trabalhador, né? Rapaz, o que seu pai fez de loucura, né? Aí depois que ele via gado passando assim, aí ele escolhia lá o pentimento. Mas lá não foi porque ele quis, não. Foi coisa feita, né? Mas não pode tirar. Bruxarias, feitiçaria, ou então ameaça com revólver, né? Alguma coisa. Inveja demais. Então eu falei que Deus pediu para que Moisés relatasse tudo o que aconteceu lá num livro, né? Escreve o livro e tal. E Moisés escreveu, né? E Moisés também falou que haveria, né? Que ele apresentou para o povo um Deus, segundo ele, né? Um Deus que é amor. Queria que esse Deus ele se importava com o relacionamento que ele tinha com o povo, porque quando Deus falou para ele, Moisés, faz o santuário aí, porque eu vou morar no meio de vocês. Faça o santuário para que eu venha para morar com vocês. Quer dizer, que Deus é esse? Que desce lá do céu, né, do lugar onde ele é Deus, né, para vir morar com o seu povo, né, com o seu rebanho, um pastor que desce para morar com o rebanho, no meio do aprisco, no meio do rebanho. Né? Então, que Deus é esse? Acho que o único Deus que tem na história da humanidade é Deus, é só esse, né? Só Yahvé mesmo, só Jeová. E tanto é que Jesus lembra disso aí, né? Quando Jesus disse lá em João capítulo 12, verso 32, e eu quando for levantado da terra, quer dizer, quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim. Por que Deus queria morar no meio do povo de Israel? Para atrair todas as pessoas, todas as suas ovelhas para ele, né? E quando ele foi levantado da terra, ou seja, quando ele foi crucificado, quando colocaram ele no madeiro e crucificaram Jesus, ele ia atrair toda a humanidade, todas as pessoas para ele, para Deus.
Então, até na questão do sacrifício de Deus, que era a representação do sacrifício da ovelha, né? Que era uma vez por ano tinha aquele sacrifício chamado Dia do Perdão, né? Era uma representação que Deus iria morrer na cruz e através daquele sacrifício todos seriam atraídos para o sacrifício, né? Pelo animal que estava sendo sacrificado, um animal inocente que estava sendo sacrificado. E esse animal inocente representaria que Jesus morreria na cruz e atrairia a atenção de todo mundo para essa cerimônia, para esse evento, o significado dessa cerimônia. Qual que era o significado da cerimônia? Que aquele animal inocente estava morrendo para perdoar o pecado daquelas pessoas, os pecadores. Então, esse Deus inocente estava sendo levantado na cruz, morrendo na cruz, como holocausto, como sacrifício, para perdoar o pecado de todas as pessoas. Não somente da nação de Israel, mas todas as pessoas do mundo. Todos que nasceriam, né? Tanto aqueles que já tinham nascido, aqueles que estavam vivos, quanto aqueles que já viveram, quanto aqueles também que viveriam dali por diante, né? Aí chega o nosso tempo, a nossa geração, os dias atuais. E Deus falou para Moisés: olha, escreve tudo isso num livro, para que todos saibam. Escreve também o ritual do santuário no livro, todos os rituais do santuário, todas as festas, todos os detalhes, né? Para que todos saibam o significado de tudo isso e aprendam com essa leitura. Que os pais passem esse conhecimento dessa leitura, desses rituais para os seus filhos, ensinem aos seus filhos, né? E que o significado de todos esses rituais, todos esses sacrifícios, tudo isso aí é a morte do meu filho que viria, né? 4 mil anos depois, quase 4 mil anos depois, né? E isso aí seria uma aliança de Deus com o seu povo. E aí diz que a confirmação da aliança no Sinai teve o objetivo de reforçar o relacionamento especial que Deus desejava ter com o seu povo. E naquela cerimônia o povo disse 2 vezes, né? Tudo que o Senhor falou, faremos. Disse 2 vezes. As pessoas realmente queriam fazer isso, mas elas não conheciam a sua própria fragilidade e falta de poder. O sangue da aliança foi aspergido sobre o povo, né? Indicando que somente pelos méritos de Cristo, Israel seria capaz de seguir as instruções de Deus, né? Gente, nós não queremos aceitar que nossa natureza humana seja frágil, vulnerável e completamente pecaminosa. Nós temos uma tendência, cada um de nós temos uma tendência inerente, né, ao mal. A nossa tendência sempre é pecar, é fazer coisas erradas, pensar mal, é fazer o mal, é ter atitudes maldosas conosco mesmo e também com os nossos semelhantes. Nós sempre tomamos a decisão errada. O seu pai, por exemplo, tinha uma fazenda maravilhosa. Qual é a decisão? Ele foi e vendeu a fazenda sem seus irmãos saberem. Vendeu barato. Ainda vendeu a prestação, vendeu barato, vendeu a prestação. Seus irmãos ficaram revoltados, né? E acabou que destruiu aquela família, né? Destruiu toda a família. O seu pai, ao mesmo tempo que trabalhou duro, os seus irmãos trabalharam duro naquela fazenda. O seu pai tomou uma decisão errada e destruiu toda a família. Cercada todinha de madeira, tudo nas costas, eles secou a fazenda todinha. A fazenda era muito grande, 600 hectares, tinha tudo cercadinho, e a cada madeira eles carregavam no ombro para fazer a seca. Assim. Fora a divisão no meio, a conta só cercada. Quantas coisas erradas que tomou a decisão, né? Para sermos capazes de fazer o bem, nós precisamos receber uma ajuda de fora de nós mesmos. Essa ajuda vem somente do alto, de Deus, do poder de Deus, de sua palavra e do Espírito Santo. E mesmo com tudo isso, à nossa disposição, nós facilmente caímos, né? Esse dia o Fábio estava me contando, né, que ele estava falando com uma pessoa, começou uma discussão lá e a pessoa, né, estava possuída pelo capeta mesmo, para provocar o Fábio, né, para tirar o Fábio da seriedade, né, Fábio? A pessoa podia, nossa, um bicho ruim. Então, o Fábio perdeu a calma. Eu perderia a calma também, eu desceria o cacete. Eu sou
um cara muito violento às vezes, sabe? Eu sou um cara muito dá vontade. Quando eu quero quebrar a cara de uma pessoa, eu já vou direto no queixo. Isso é errado, né? Não pode ser assim. Tem hora que a gente não consegue controlar, né? É uma coisa errada, né? E é completamente errado isso. Não pode, né? A gente tem que aprender a amar as pessoas, apesar das pessoas, né? Né, Fábio? É, isso. A gente tem que amar uma pessoa apesar do que ela é, né? Apesar das coisas que ela diz pra gente, né? Porque às vezes o cara fala palavras tão desrespeitosas, insultam a gente, insultam mesmo. E aí a gente tem aquele momento que está com o sangue quente, né? Também não está muito bonzinho, a gente já quer na hora partir para a violência mesmo, né? Na verdade, não é só palavras violentas que a gente fala, não é só palavras desrespeitosas, é atitudes violentas. A gente perde a cabeça, às vezes, perde sim, né? Aí Deus quer que a gente não haja mais assim, né? Deus quer que a gente haja como Ele, né? Com sabedoria, com inteligência. Imagina se Deus agisse com violência e com brutalidade diante de Lúcifer, né? Quando Lúcifer estava fazendo toda aquela bandalheira lá no céu, com os anjos, e Deus agisse de forma violenta. Matava todo mundo na mesma hora, né? Não somente Lúcifer, matava todos os anjos que estavam com ele também, né? E aí o que aconteceu? Os outros anjos ficaram do lado de Deus. Iam ficar tudo na dúvida, né? Será que Lúcifer não estava certo? Né? Eles iam pensar assim, né? Que Deus realmente é tirânico, né? Que ele é bárbaro, que ele é isso, que é aquilo. E Deus provou que não era tirânico, né? Lúcifer tinha que usar Deus, se manter calmo, né? Tranquilo, né? Só teve que expulsar aquela terça parte dos anjos, não com Lúcifer do céu, expulsou eles. Depois da guerra, né? Porque teve guerra no céu. Quando fala guerra, é guerra mesmo, Paulo. Não é guerra de deu um beijinho, um abraço, não. É porradaria mesmo. Um pegando a espada e o outro lá, teve guerra. Então a guerra foi no céu. Não, foi guerra no céu. Guerra física. Guerra física. Ele mais deixa isso bem claro. Uma guerra de conhecimento, de ideias, de guerra física, sim, porque 3 vezes Deus se apresentou, teve 3 reuniões com todos os da oposição. A política começou lá, Satanás só política. Aí teve 3 reuniões que Deus chamou todo mundo, e na terceira reunião eles partiram para a ignorância, né? A terça parte veio para cima dos anjos. E aí Miguel, Jesus colocou a armadura de Miguel e foi para a espadaria mesmo, foi guerra mesmo. Verdade. Guerra mesmo, entendeu? E aí que Miguel com os anjos expulsou, a manda de Deus mesmo, a manda de Deus, Pai do Espírito Santo, expulsou eles lá do céu. Eles foram expulsos, foram jogados para cá. Liga o telefone, vem aqui e ele me liga. Aí te liga. Eu nem atendo. Eu sabia que aquele celular ali, eu nem atendo. Enquanto eu não atendo. No sábado eu terminei comigo. No sábado eu não atendo o telefone. Eu mandei recado para ele. Aí Mas só que eu saía. nem cobrança. Que o rapaz venezuelano estava no carro. Já dentista. Conversei com ele um pouquinho. Falei com ele para estar tarde lá, já fui para não tarde. Estar tarde e mas ele foi dentista, falou até um lugar na cidade. Está convidado, já vi. Beleza. Aí outra ocasião, gente, quando Moisés foi ter com Deus, ele falou que queria ver a Deus. Moisés queria ver a Deus. Porque ele só via aqui, né? Deus cobria o rosto e ele só via os pés de Deus, né? Mostra-me teu rosto, a tua face, né? A tua face, ele queria ver a face de Deus. Porque Deus só viu os pés de Deus e Deus andando para cá, falando com ele, a voz de Deus, não. Mas não viu o rosto. Eu mostrarei. Né? Não viu Deus não viu o rosto. Acho que é uma parte da minha glória que faz costa dele. Aí Deus falou com ele, olha, eu vou passar diante de você toda a minha glória. Porque se Deus se mostrar com Moisés, ele vai ser fulminado, ele não vai aguentar. Morrer na hora. Você vai esconder aqui nessa parte aqui da rocha, tem uma fenda, né?
Se esconde aqui na festa, eu vou passar diante de você e você me verá pelas costas. Fábio, quem não? Eu quero, Vai lá. eu vou já. Mas então, rapaz, tão longo que eu tanto quero. Da guerra foi ótimo. Então, pelo que eu entendi, quando eu li todos os livros, eu li muitos livros, né? Quando você faz o curso de teologia, você lê muitos livros. Então, nos livros de teologia, realmente fala que houve guerra no céu. Peleja, guerra. E houve guerra, o quê? Que é violência. Houve violência no céu. Então, Deus, para se defender e para defender os outros anjos, ele teve que expulsar aqueles anjos que estavam com Lúcifer e Lúcifer lá do céu. A oposição. Ele teve que expulsar a oposição. E eles expulsos vieram aqui para a terra. Entendeu? E esses anjos que na história da humanidade eles são chamados de deuses. Deuses do Egito, deuses da Grécia, deuses da Mesopotâmia, deuses ali do Oriente Médio, deuses, né, dos povos. Eram os anjos expulsos do céu. Né? Que hoje em dia nós chamamos de demônios. Demônios. Né? Então, na verdade, demônios são anjos caídos. São anjos poderosos que viveram lá no céu com Deus, conhecem a Deus, né? E são poderosos. Então, quando há uma manifestação de um demônio, de um Deus, de um anjo rebelde, na verdade é a manifestação de um Deus lá do Antigo Testamento, né? Então, existem esses anjos. Então, no mundo espiritual existem esses anjos que antigamente os povos chamavam de deuses. Né? Cada povo, cada tribo, cada nação tinha nossos deuses, que eram esses anjos caídos. Os anjos caídos, entendeu? Caíram do céu. Então, eles são inteligentíssimos, eles são inteligentes, eles são organizados. Eles têm o princípio da organização das coisas lá do céu, entendeu? Eles não são atabalhoados nem agem por impulso, bom? Eles agem de maneira organizada. Então, quando a gente fala assim, você está enfrentando demônios, você está enfrentando seres altamente qualificados, organizados, né? E que sempre tem um propósito. É por isso que nós temos que orar bastante. É por isso que nós temos que buscar a ajuda e proteção divina de Deus. Quando fala que nós temos que orar, temos que ter uma vida de comunhão, é para nos autoproteger desses seres aí. A gente fala assim que é seres das trevas, né? Mas não é seres das trevas. São seres que vieram da luz. Eles vieram do céu, né? Apesar de hoje eles não terem mais a glória de Deus revestindo eles, aquela glória que eles tinham quando eles eram anjos, mas ainda eles conservam o que? A inteligência, o poder, né? Um nível de tecnologia, de organização, né? Do trabalho deles, das ordens que eles seguiam, né? E o apóstolo Paulo fala, né, que eles são organizados, né? Em potestades, em reinos, são várias graduações. É uma espécie de tipo o exército, né? O exército não tem lá o soldado, tem o cabo, tem o sargento, tem o tenente, subtenente, capitão, major, tenente coronel, aí generais, né? Eles então são organizados assim, sabe? Tem as devidas competências, né? Tem os degraus, né? Eles vão subindo de patente também. Então eles são organizadíssimos, certo? E a gente fica pensando que a gente está batalhando contra um exército desorganizado. Não é. Quando nós estamos nessa batalha e quando aceitamos entrar para o exército de Cristo, como soldados de Cristo, nós estamos lutando com um inimigo organizado, inteligente, estratégico, entendeu? É por isso que nós temos que nos submeter a Jesus, né? Que o melhor dos generais é Jesus, né? Miguel.
Mas essa guerra ela já existia desde antes da gente ser criado, né? Desde antes da humanidade ser criada, essa guerra já existe, né? Então Deus inclusive tinha avisado Adão e Eva, né? Para eles tomarem cuidado para não se chegarem perto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque é só perto da árvore do conhecimento do mal que o inimigo de Deus teria poder sobre eles, né? Para convencê-los de entrar para o exército dele, né? Infelizmente nossos primeiros pais não entenderam muito bem a mensagem e acabaram entrando no exército de Lúcifer, né? E esse mundo aqui se tornou a habitação de Lúcifer. E Lúcifer mora nesse mundo com seus soldados, né? Com seus anjos caídos, né? Que eles falam anjos caídos. E eles moram aqui. E são criaturas espirituais. Por isso que Jesus veio aqui, né? Para nos libertar deles, para nos libertar da influência de Satanás, né? De Lúcifer. Quando a gente fala Satanás, é todas as cargas satânicas, né? É Lúcifer e seus anjos, né? Lúcifer e seu exército. Então a gente não está numa guerra fictícia, numa guerra de faz de conta, é uma guerra verdadeira, né? É uma guerra que acontece ao nosso redor, que é chamada mundo espiritual, e por isso nós temos que esse reconhecimento da palavra de Deus, né? Para vivermos uma vida em santificação, uma vida perfeita, para que o mal não tenha poder sobre nós. Por isso nós temos que nos aproximar cada vez mais de Deus. Então, todo aquele ritual do santuário, né, era para nos libertar disso aí. Então eu estava falando que Moisés, ele queria ver a Deus. Aí Deus falou para ele: ninguém vai poder me ver e continuar vivo, porque Deus, ele é glorioso, ele é mais glorioso que o sol ao meio-dia. Se alguém olhar na face dele, ele glorificado, ele com a glória que ele tem, a pessoa vai ser fulminada. Quem que aguenta se aproximar um pouquinho do sol? O sol distante como ele está, já quase que nos queima tudinho, né? Imagina se o sol se aproximasse um pouquinho mais da terra, ele queimava tudo, né? Ninguém ia ficar vivo aqui. Então imagina Deus, né? Que é mais glorioso que o sol ao meio-dia. Então aí Deus falou para Moisés: então você vai esconder aqui na rocha, eu vou passar toda a minha glória diante de você, toda a minha o meu fulgor, né? A minha luz, a minha presença, né? O meu eu dentro de você, e você só me verá, só vai poder me ver pelas costas, porque se você me ver a minha face, você não vai resistir, vai morrer. E aí foi o que aconteceu, que Deus colocou Moisés ali numa fenda da rocha, lá no monte, né? E ele passou com a glória dele assim com Moisés. Quando Moisés viu aquilo lá, viu Deus pelas costas, Moisés, ele começou a louvar, né? Ó Senhor maravilhoso, glorioso, digno de honra, Rei dos exércitos, e começou a falar um monte de palavras assim, né? Como se ele tivesse assim meio que embevecido, né? Aquela coisa maravilhosa que ele viu, porque era uma coisa tão linda, tão maravilhosa, né? Que ele viu, a imagem que ele viu diante dele assim, tão gloriosa, que ele começou a falar um monte de palavras. Deus misericordioso, maravilhoso, etc. Muitas coisas lindas que ele começou a falar, né? Para louvar a Deus. Excelente em poder, né? Deus lindo, não sei o que, e que nada excede, né? Toda essa maravilha que eu estou diante de mim. Ficou meio que passou de si, né? A sua mente, né? Ao mesmo tempo, Deus fez um convite para Moisés: olha, eu quero que ali Deus garantiu para Moisés que Moisés viveria com ele, teria a vida eterna com ele, se ele fosse fiel, se ele ensinasse todo aquele povo e levasse aquele povo lá para a terra prometida, né? Para a terra dos cananeus, dos jebuseus, dos perizeus, daquele povo todo que Deus falou: eu vou eliminar todo esse povo diante de vocês, e vocês vão morar nas cidades deles, nas propriedades deles, né? Nas fazendas deles, nos sítios deles, nas casas deles. Então eu vou eliminar todo esse povo, porque esse povo aí adora os demônios, né? E eu vou limpar toda essa terra desse povo
e vocês vão morar na habitação que era desse povo. Então essa que é a terra que eu prometi, né? E aí Moisés ficou embevecido com aquilo. Ele falou, não, eu vou ensinar todo o povo. Eu vou ensinar todos eles a respeito das tuas leis e tal. E ele ficou assim, em êxtase, Moisés. Por isso que Moisés fala, Deus misericordioso, grandioso, e um monte de palavras, né? Porque ele estava em êxtase ali, diante daquela visão da glória de Deus. Né? Ele viu Deus só pelas costas. Ele não viu a face de Deus. Foi aí que ele foi lá no Monte Sinai, quando ele mexe o cabelo dele está até arrepiado. O cabelo está arrepiado, ele estava branco, glorioso, com a luz, né? Tanto é que as pessoas não conseguem olhar para o enxergar Moisés. Uma luz. Desse momento aí. Colocaram uma véu na visão. Então ele viu a Deus, né? E Moisés viu Deus. E ele viu que Deus é glorioso demais. E se nós víssemos Deus agora, qualquer gente curtir aqui. Né? Tem um texto que fala que Deus morre, né? Quem vê Deus morre. Ele viu só uma parte da glória de parte da glória. E a Bíblia fala que Moisés era o homem mais manso da terra. Ou seja, Moisés era calmo. Você poderia falar o que você quisesse para Moisés, que Moisés não ia tocar você. Entendeu? Diferente daquele Moisés de quantos anos atrás, né, que foi lá e matou o egípcio, né? Olha como Moisés tinha mudado. Era uma outra pessoa, uma outra atitude. Entendeu? Moisés, a Bíblia fala, Moisés era o homem mais manso que existia na terra. Imagina, você, toda a terra, todo o planeta Terra, você é o homem mais manso que existe. Mais calmo e paciente que existe. Ele tinha visto a Deus, ele sabia quem era Deus. E Deus Olha ensinou, que tem mudou gente, o coração dele. que não somos nós, mas olha que tem gente que se descobre. Tem gente paciente, né? Aguenta. Que realmente E ora pelas pessoas. Deus ali ora Pedro, quando ele escreve, fala da característica de cada um, né? Pedro era explosivo, sanguíneo. E os filhos do trovão Também é. E João não era mansinho, não. Até o transformou em discípulo amado, discípulo do amor. Como que houve transformação? De que ele convive com os Cristo. raios caem sobre os fariseus, Cuiabano diz a palavra diz que quando ele pede, não é que os raios. Pô, o Senhor manda raio do céu e fulmina esse fulmina novos e samaritanos. Deus, assim, quando a gente convive com Ele, a gente aprende a ser como Ele é, né? Deus é manso, Deus é misericordioso, é longânimo, né? Tardio, a Bíblia fala, tardio em irar-se. Imagine se Deus agisse assim, quando ele fosse insultado e ele já agisse. Meu Deus, não ficava ninguém vivo. Explodiu o planeta Terra inteiro. Explodia o planeta Terra inteiro. Mas ele disse que aí Geração de gerações. tem justiça. Justiça. A ira está ligada à justiça. É a justiça que ele aplica ao mundo. Como recomendei, eis e não pequeis. Jesus, ali quando pegou os cambistas ali vendendo coisa, por um tempo ele vendeu, quebrou tudo, mas ele pegou. Mas era demais, né, cara? Os caras vão dentro da igreja. Diz que justiça. Os caras que estavam falando de inteira aqui dentro da igreja, começar a querer negociar dentro da igreja. Fez a justiça de Deus. Então, gente, a lição está toda sobre esse assunto, que Deus foi morar no meio do seu povo, né? E ensinou aquele povo a aprender das coisas de Deus. E semana que vem a gente vai estudar sobre apostasia e intercessão. Como que mesmo depois da apostasia, Deus ainda intercede, Moisés intercede ainda pelo povo. Né? É semana que vem, tá bom? Deus abençoe a gente, que nós possamos ficar unidos, felizes ao lado de Deus. Amém?
Terminamos mais uma lição. E bom, né? Quando a gente ouve a voz de Deus, hoje, mais uma vez, eu tenho certeza que todos os irmãos em sala, ali na nossa unidade, eu creio nas outras também, que a gente pôde de novo ouvir a voz do Espírito Santo, convidando a gente a mais um concerto. E para terminar, a gente tem um versículo, nós temos um versículo que eu gostaria de ler com vocês. Eu queria convidar então a Daisy, que vai cantar. É isso? Vem, Daisy, vamos cantar. Para nós terminarmos. E eu gostaria que os irmãos, nós vamos terminar lendo um versículo, Hebreus capítulo 4. E eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia. Logo após a Deise cantar, nós vamos ler esse versículo para nós orarmos. Hebreus capítulo 4. Quem disse que haveria segurança neste mundo aqui não existe? Então eu me pergunto, Senhor, como irei vencer tantas lutas? Preciso aprender a confiar quando a dor me fizer desistir de viver. Eu vou orar, então vou sentir teu poder, teu amor, e pra sempre descansar em tuas mãos, descansar. Meu coração se fecha
O que a gente precisa fazer é aprender. Todos acharam o versículo? Vamos colocar em pé então? Vamos ler e vamos orar. Hebreus capítulo 4. É o versículo do 14 até o 16. Que diz assim: estamos terminando, né, a escola sabatina. Já terminamos aí a nossa semana. E vamos então, no meu começa dizendo assim: concluindo, tendo em vista que temos um grande sumo sacerdote, que foi capaz de adentrar os céus, Jesus, o Filho de Deus, mantenhamos com firmeza nossa declaração pública de fé. Pois não temos um sumo sacerdote que não seja capaz de compadecer-se de nossas fraquezas, mas temos um sacerdote supremo que, à nossa semelhança, foi tentado de todas as formas, porém sem pecado algum. Portanto, acheguemo-nos com toda a confiança ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e encontremos o poder que nos socorre no momento da necessidade. Vamos orar? Maravilhoso, soberano e eterno Deus, muito obrigado, porque o Senhor ainda está disponível, com os braços abertos. A Tua palavra nos diz que se nós a chegarmos com confiança até o trono da graça, o Senhor nos socorre. Nós podemos ter em Ti tudo o que nós necessitamos. E nós queremos Te louvar, e não somente isso, mas também entregar a nossa vida. Encontramos nessa semana uma promessa que o Senhor fez, de trocar o nosso coração de pedra, nos darmos um coração de carne e colocar em nós a disposição de obedecermos ao Senhor. Nós Te pedimos o poder do Teu Espírito Santo para conseguirmos estar firmes, constantes e dando testemunho do Teu amor e da Tua graça àqueles que nós encontrarmos. Senhor, continue conosco agora na segunda hora. Continue falando aos nossos corações. É o que nós Te pedimos por Jesus. Amém. Irmãos, antes de terminar, eu creio que na associação, não sei se alguém já foi lá, mas eu creio que a lição do próximo trimestre, quem não comprou e não fez a assinatura o ano passado, tem já disponível. E quem já fez, já recebeu. Nós já sabemos qual é a lição do próximo trimestre. Nós vamos estudar sobre o livro de Josué. Então, aqueles que não têm disponibilidade de ir lá na associação, fale com a gente que nós vamos providenciar as lições, tá bom? Deus abençoe. Voltando, só fui pegar esse celular. Nós temos hoje